Olá pessoal, como prometido, né? Aqui segue a resolução da lista, tá? Como a lista ela tem dois conteúdos, lançamento oblíquo e lançamento horizontal, esse primeiro vídeo vai ser a resolução das questões do lançamento oblíquo, tá? Lembrando que a quinta questão ela foi anulada, certo? Então vamos lá para a resolução da questão número 1. Uma bola é lançada do solo com a um ângulo de 30 graus, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Né? Então você fazer um esboçozinho aqui da questão 1. Então você tem a horizontal, certo? E aqui você tem uma bola, em que essa bola ela foi lançada, tá? Ela foi lançada, né? Eu já estou fazendo ela fora, longe do solo já, com uma certa velocidade, tá? Que a gente chama de V0. V0, setinha, né? Pronto. Vou melhorar isso aqui. Fazer as coisas certinho. Pronto. Pronto, melhorou. Sim, com um ângulo de 30 graus, né? Então aqui vamos ter um ângulozinho aqui, né? E que esse ângulo vale 30 graus, certo? Só que é o seguinte, toda vez quando for um lançamento oblíquo, né, que ele for lançado com um determinado ângulo, tá? Ele vai ter uma trajetória parabólica, né, que a gente fala. Né? Então o trajeto seria isso aqui. Certo? E claro, vai ter uma velocidade Vx e uma velocidade Vy, né? Como a gente já discutiu em sala, né? Então vai ter uma velocidade que a gente chama de V0y, né? E vai ter outra velocidade que a gente chama de V0x, certo? Então a gente faz a decomposição, né, da velocidade inicial nas componentes horizontais e vertical, né? Que é o Vx e o Vy, certo? E a questão me dá o valor dessa velocidade inicial, né? Vou anotar aqui do lado. Em que a velocidade inicial tá? Ela vale 30 não, 20 metros por segundo, tá? E o ângulo aqui
ângulo θ vale 30 graus. Pronto. Vamos para a resolução, finalmente, da questão. Na letra A questão ela pede as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Então, pela equaçãozinha que está aí na tabela, para vocês utilizarem, você tem que V0x é igual a V0. Eu vou até mudar as cores, que é para ficar mais didático para vocês, tá? Você vai ter o V0 vezes lá vezes o cosseno do ângulo, tá? Então eu faço essa conta aqui para descobrir a componente horizontal da velocidade. Então vamos lá, só substituir. V0x vai ser igual a velocidade de V0, que é 20, vezes o cosseno de θ, que no caso aqui é o cosseno de 30. Cosseno de 30. Só que é o seguinte, tem a tabelinha, como eu já falei para vocês, mas na prova já vai ter os valores do cosseno, tá? Nessa primeira questão é valor tabelado. V0x é igual a 20 vezes o cosseno de 30 é 0,86, mas aqui pode ser feito com 0,8 vezes 0,8, tá? Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aí, eu encontro que a velocidade em x, né, V0x, ela vale 16 metros por segundo, tá? Pronto. Essa foi a componente horizontal, falta agora a componente vertical, que no caso é o V0y, que vai ser, mais uma vez, o V0 vezes, agora é o seno do ângulo, né? O ângulo θ, tá? Então, vamos ter V0y igual a 20 vezes, né, o seno de 30 graus, né? Nesse valor aí tabelado, o seno de 30 ele vale 0,5, certo? Então V0y igual a 20 vezes 0,5. Logo, o V0y é 20 vezes 0,5, vai dar 10 metros por segundo. Pronto. Com isso, determinamos, né, as componentes, né, horizontal e a componente vertical dessa velocidade V0, tá? Pronto, vamos lá, vamos para letra B. Deixa eu ver onde é que eu faço.
de mesa. Na letra B, né, o que é que a questão pede? Ela pede o tempo de subida. Certo? E para determinar o tempo de subida, pela equação, né, o tempo de subida, ela é igual a V0. Deixa eu mudar aqui as cores. V0 vezes o seno do ângulo. Tudo isso dividido por G. Tá? G, você já sabe, é a aceleração gravitacional. Então, a velocidade inicial a gente tem, o seno também conhecemos, e o valor de G, né, a maioria dos exercícios coloca como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, né, outros colocam 9,81, mas aqui a gente sempre está trabalhando com 10. Então, agora é só substituir os valores, né? Então, o tempo de subida vai ser igual a V0, que vale 20, né? O seno de 30 já sabemos que é 0,5. Certo? Dividido agora por 10, né? Que é o valor da gravidade. Logo, 20 vezes 0,5, a gente já fez essa continha, que dá 10. E 10 dividido por 10 dá 1. Né? Logo, isso aqui dá 1 segundo. Então, o tempo que levou para subir, ou seja, para atingir aqui a altura máxima, tá? Né? Atingir esse ponto aqui foi de 1 segundo. Certo? Pronto, beleza. Tranquilo. Agora a letra C. Né? A pergunta da letra C é o tempo de descida. Se ele demorou 1 segundo para subir, ele vai demorar 1 segundo também para descer. Que, como a gente já discutiu, né, o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida, que nesse caso aqui também é 1 segundo. Certo? E a letra D, né, essa questão, ela pergunta o tempo total do movimento. Então, o tempo total, né, o tempo total, ele é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Então, o tempo total, ele é igual a 1 mais 1, que foi 2 segundos. Certo? E a alternativa ela quer a altura máxima, né? Então vamos lá. Qual é a altura máxima? Letra E. Altura máxima. A equação da altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo θ dividido por 2 vezes o G, né? 2 vezes a aceleração da gravidade. Então agora é só substituir. Vamos lá. Então,
Aqui vai ficar 20 ao quadrado vezes o seno de 30 graus ao quadrado, aqui vai ficar 0,5 ao quadrado, dividido por 2 vezes g. G vale 10. 2 vezes 10, 20. Então aqui vai ficar 20. Pronto. 20 ao quadrado vai dar 400. Vezes... Deixa eu mudar aqui a cor desse 400. Ficar mais didático. 400 vezes 0,5 ao quadrado dá 0,25 vezes 0,25. Tudo isso dividido por 20. O que é que eu posso fazer agora? Já que é uma multiplicação, né? Aqui eu posso simplificar. Eu posso fazer primeiro essa divisão aqui, ó, já que é uma multiplicação. Se fosse uma soma, eu não poderia fazer, tá? Então aqui, ó, posso simplificar. E 40 dividido por 2 dá 20. Né? Aí ficaria 20 vezes 0,25, tá? E por fim, essa multiplicação eu tenho 5 metros, tá? Então, essa altura aqui, né? Essa altura aqui, vou até colocar de amarelo. Essa altura, ela corresponde a 5 metros. Pronto. Então, primeira questão resolvida. Vamos para mais uma. Para a próxima. Questão 2. Deixa eu ler aqui o enunciado. Uma bola é lançada do solo a um ângulo de 40 graus. Então, já vou colocar aqui, né, os meus dados. Então, logo, questão 2. Então, o meu ângulo aqui é de 40 graus. Tá? Uma bola é lançada do solo a um ângulo de 40 graus com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então, a minha velocidade inicial, né, V0 é 30 metros por segundo. Ok. Aí determine. Aí tem a alternativa A, B, C e D. Só que ele dá outros dados aqui também. Ele me dá de verde, vou colocar de verde porque é o ângulo, né? Seno de 40 graus é igual a 0,64. Tá? E o cosseno de 40 graus é igual a 0,76. Pronto. Então, esses aqui são os meus dados.
a representação é a mesma da questão anterior, né? A gente teria isso aqui. Só mudando agora esse ângulozinho aqui, né? Esse ângulo agora que muda. Em vez de ser 30, é 40, né? É um pouco mais inclinado. No caso, estaria mais ou menos aqui, ó. Seria mais ou menos assim. Cadê? Aqui. Né? Um pouquinho mais inclinado. Tá? Vamos lá. Vamos para as perguntas. Letra A. As componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Então, o que a gente fez na letra A, na questão 1, a gente vai fazer aqui a mesma coisa novamente, né? Então, velocidade inicial em x é igual a V0 vezes o cosseno de θ, né? Cosseno do ângulo. E a velocidade inicial em y vai ser V0 vezes o seno do ângulo, tá? Então vamos lá, vamos fazer a continha. V0x é igual a... Qual é o valor da velocidade inicial? 30 vezes o cosseno de 40 graus. É o cosseno do ângulo dado pela questão. Logo, V0x é igual a 30 vezes o cosseno de 40, tá aqui, né? 0,76 vezes 0,76. Logo, V0x é igual a 22,8 metros por segundo. Pronto. E agora o V0y. V0y é igual a 30 vezes o valor do seno. O valor do seno é 0,64. Logo, V0y, 30 vezes 0,64 vai dar 19,2. 19,2 metros por segundo, né? Metro por segundo. Ele está trabalhando com essa unidade. Pronto. Letra B. A letra B agora. Quer saber o tempo de subida, de descida e o tempo total do movimento, né? Então, sabemos que o tempo de subida ele é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido por G.
Estou fazendo bem devagar, bem detalhado, para aqueles que não entenderam, ver com calma essa resolução. Aqueles que já pegaram, pode adiantar o vídeo, botar na velocidade 1,5, tá? Aí é para vocês. Então vamos lá, vamos só substituir agora os valores, né? Valor de V0, o valor de V0 é 30. 30 vezes o seno do ângulo, mais uma vez o seno é 0,64. 0,64 dividido por 10, né? Que é o valor da gravidade. Então, mais uma vez, ó, como aqui é uma multiplicação, eu posso já simplificar aqui, né? 30 dividido por 10 vai dar 3. Então, vai ficar, né, 3 vezes 0,64. Pronto. E 3 vezes 0,64 era 0,74 mesmo. Vai dar 1,92 segundos. Tá? Pronto. Pessoal, só que é o seguinte. Esse é o tempo de subida. Esse é o tempo para subir. Encontramos. O tempo de descida, ele é igual ao tempo de subida. Nesse nosso exemplo aqui, o tempo de subida foi 1,92 segundos. 1,92 segundos. Né? Então ele demorou também 1,92 segundos para descer. Né? E o tempo total, tá, é igual à soma do tempo de subida mais o tempo de descida, que vai ser 1,92 mais 1,92, que é igual a 3,84. 3,84 segundos. Pronto. Letra B resolvido. Para a letra C. Na letra C ele pede a altura máxima, né? Então a equação da altura máxima, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno ao quadrado do ângulo θ, dividido por 2 vezes g. Tá? Pronto. E agora conhecemos o valor da velocidade inicial, do seno, o valor de g. É só substituir direto. Não tem erro. Vamos lá. Velocidade inicial ao quadrado vai ser 30 ao quadrado vezes o valor do seno ao quadrado. Qual é o valor do seno? 0,64. É o que eu vou ter, 0,64 ao quadrado dividido por 2 vezes 10.
né? Que vai ser 20. Isso aqui é igual 30 ao quadrado vai dar 900, né? 900 vezes 0,64 ao quadrado vai dar 0, cadê a minha resolução? Dá 0,4. Vou fazer aqui no cantinho. Para o vídeo não ficar muito longo, eu tenho que fazer essa continha porque eu não estou vendo aqui na minha resolução. Eu já vou colocar o valor direto. É o que eu tenho aqui. Tá? Então vai dar... Isso aqui vai dar 18,4 metros, tá? Esse valor ele pode variar dependendo das quantidades de casas que você considerar logo após a vírgula, tá? Então, a letra C, 18,4 metros. Letra D, ela pede o alcance. Então a equação para o alcance máximo, né, ela é a velocidade inicial ao quadrado, v0 ao quadrado, vezes o seno de 2 vezes o ângulo, tá? Não confunda o seno ao quadrado do ângulo com o seno de 2 vezes o ângulo, tá? É diferente. Dividido por G. Pronto. Nessa questão, deu o ângulo. Eu poderia colocar aqui dentro, né? Ficaria assim. O seno de 2 vezes 40 graus. Então eu teria o seno de 2 vezes 40 de 80 graus, tá? Então se eu tenho o valor já tabelado, se eu tenho o auxílio da calculadora, eu posso encontrar o valor desse seno de 80 graus. Como a questão me deu o valor do seno e do cosseno já prontinho, eu vou utilizar uma identidade trigonométrica, tá? Que ela diz o seguinte. Ela diz que o seno de 2θ eu posso reescrever como sendo 2 vezes o seno de θ. Não sei porque eu botei de vermelho. 2 vezes o seno do ângulo θ vezes o cosseno do ângulo θ, tá? Então aqui, né, aqui eu vou colocar isso aqui, ó.
certo? Então a minha equação vai ficar o seguinte: o alcance vai ser v0² vezes 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ dividido por g, tá? Agora sim eu posso substituir os valores que eu tenho. Então vai ficar v0², 30² vezes 2 vezes o valor do seno do ângulo. O seno do ângulo vale, é o seno de 40, né? Vale 0,64 vezes 0,64 vezes o cosseno do ângulo, que vale 0,76. 0,76. Tudo isso dividido pelo valor de G, que vale 10. Certo? Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aí, essa continha, vai ficar 87,3 metros. Pessoal, eu tô dando adiantado nessas multiplicaçõezinhas porque multiplicar vocês sabem, né? Eu tô dando foco na interpretação, na escolha da equação, tá? Substituiu, pronto, as continhas de multiplicar é com vocês sabem, tá? Porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Já vai ficar porque eu tô indo bem com calma, bem detalhado. Então pronto.